E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai entender toda a movimentação técnica e possibilidades de trade. Eu havia feito um trade aqui, ó, no GBP USD nessa correção, porém eu não estava gravando a minha tela. Depois que eu vi que eu não tinha gravado, mas não tem problema, já surgiu uma nova oportunidade, já fiz mais uma entradinha ali e a gente vai conversar sobre isso. Hoje é sexta-feira, mercado de sexta-feira é sempre o famoso mercado de sexta-feira, então é sempre bom a gente pontuar algumas coisas e alguns entendimentos para você ter uma convicção e entender cada vez mais como analisar o gráfico. Para isso, as escamas dos olhos vão caindo, você vai conseguindo enxergar o que verdadeiramente acontece no gráfico e para isso você vai tendo o entendimento correto de uma análise bem feita. Essa entradinha vai fechar agora, tá lá. Ó, depois eu posso explicar as duas, tá? Posso explicar as duas aí, que essa daqui eu nem consegui gravar, mas vocês vão entender muito bem o que aconteceu. Antes disso, pessoal, deixar um recado aqui sobre o e-book que eu deixo todos os dias para download aqui. Este e-book, pessoal, ele está exclusivamente para baixar aqui no canal do Telegram. Então, você que pode fazer o acesso no canal do Telegram, você vai entrar na mensagem fixada e vai fazer o download. Cadu, não consegui baixar no canal do Telegram. E aí você vai ter o acesso a ele lá dentro do treinamento, tá bom? Este é o procedimento. Como que eu faço para ter acesso a este presente, a este book para estudar? Você vem aqui, ó, nos links do meu canal, na descrição do vídeo, você tem ali o meu canal do Telegram, que é onde você vai entrar para fazer o download. Você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram e você tem o link de acesso ao treinamento. O link onde você vai acessar para fazer parte da área do aluno, vir estudar de forma vitalícia e ter suporte diretamente comigo. Abaixo de cada videoaula você também tem esses links para você fazer acesso caso você tenha alguma dúvida. Então, aqui, ó, quando você entra no canal do Telegram, dá uma olhada no canal do Telegram, você já tem aqui uma mensagem fixada. Mensagem fixada de download. Abre a janela, vai aparecer mais dois links e nesses dois links você escolhe qual dos dois links você quer baixar. É o mesmo e-book, tá? Mas são formas diferentes de fazer download. Aí aqui dentro você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo todos os dias aqui, como o José. O José já me mandou 2 prints de aula. A segunda eu não consegui ver, mas essa aqui eu já recebi, já foi postada aqui. Na sexta-feira o José aqui já batendo sua meta. O José também utiliza aqui, ó, a ferramenta do Indicador Hunter que vai te mostrando, anotando, rabiscando no seu gráfico. Toda contextualização gráfica, se você tem dificuldade, como diria o filósofo, é uma mão na roda essa ferramenta. E você que quer saber mais sobre ela, lá no módulo 13 eu explico como ela funciona. E para fazer aquisição é diretamente comigo. Então você vê o José aqui, ó, batendo meta. Aqui você vê o Cassiano. Ó. O Cassiano faz um relato sobre a entrada dele no treinamento, sobre o que está acontecendo com ele, e ele fala assim, ó, professor, tô meio assim, espantado, sei lá, as vendas dos meus olhos caíram, e foi depois de 1 ou 2 aulas do YouTube que ele assistiu, e aí ele, juntamente que ele está no treinamento, e as coisas começaram a se encaixar. E aí ele fala de uma caminhada que nunca entendeu nada, nunca aprendeu nada, e agora ele está aprendendo com um método e uma forma correta. Você pode ler aqui depois se você quiser. Justamente esse é o meu trabalho, pessoal. O pessoal entra em contato comigo e fala assim, você opera capital do terceiro? Não, nunca. Quem opera capital do terceiro é que não tem capacidade técnica de se autossustentar através dos seus ganhos.
Só vai, se quebra o seu capital, vai quebrar o de terceiro também. Ah, Cadu, você faz sala de sinais? Não faço, isso não ensina ninguém. Ah, Cadu, o que você faz então? Eu te ensino a analisar o gráfico. Eu te ensino a você entender e dominar a arte de analisar o gráfico. Porque aí você, por mérito, você vai lá e conquista aquilo que é seu. Então o Cassiano aqui dá um relato, depois você pode ler. A aula que eu subi aqui para o canal ontem. Gilson aqui, ó, batendo meta, 3-1. Você vê o Leandro aqui, ó, o Leandro fazendo todo um relato, 11-0. Até postei as entradas dele aqui, ó, que ele me mandou todas para vocês darem uma olhada. Ele dá um relato muito interessante que muitos de vocês passam, vale a pena você ler. Eu não vou ficar lendo aqui, senão a gente ocupa muito tempo. Gleitz 1-0, Gleitz também, ó, usando a ferramenta aqui do indicador. Wesley aqui, ó, 7 dias positivos e 3 negativos. Olha só que interessante, em 10 dias, 7 dias positivos, ou seja, 70% de qualidade. E ele diz aqui sobre estar altamente lucrativo, ou seja, o gerenciamento caminha junto. Então, essas coisas fazem parte, pessoal. Aos poucos você vai aprendendo. Aqui a Larissa, ó, batendo uma meta. Jefferson aqui, ó, fazendo sua entrada de acordo com os estudos, aluno novo. Aqui uma entradinha, ó, utilizando aqui a ferramenta Hunter também, ó, o aluno. Deixa eu ver quem que é. É o Cassiano, ó. É o Cassiano que está assustado lá. O Cassiano utiliza a ferramenta Hunter também. Aqui, ó. Mais resultados altamente lucrativos. Mais uma entradinha aqui. Se não me falha a memória, é a Tânia. Deixa eu dar uma olhada aqui. É a Tânia, ela mesma, 5-1. E ela sabe o porquê do loss. Foi justamente uma volatilidade na região. Agora eu me bananei todo aqui nos resultados. Mas é só você acompanhar aqui os alunos, seguir os alunos, para não ficar de fora. Então ali no canal do Telegram você consegue fazer o download, tá? Tem alguma dúvida? Pode mandar aqui no direct. Ah, Cadu, como é que eu faço para acessar esse book? Como é que eu faço para acessar o treinamento? Como é que eu faço para ser seu aluno? Tem alguma dúvida? Pode mandar um direct aqui via mensagem. Pode mandar lá no meu WhatsApp, tá? Resultados de alunos, 60% ainda de desconto, link de acesso ao treinamento, onde você acessa de forma vitalícia. Aqui você pode ver resultados de alunos, ó, não é The Hunter, e eu posto também todos os dias aqui nos stories, tá bom? Claro, né, daqueles alunos que enviam, aqueles alunos que mandam os seus resultados. Ó, lembrando aqui, ó, fiz uma entradinha aqui nessa região, só para recapitular, que eu estava narrando no momento que eu fiz a entrada, só que depois que eu vi que não gravou. Entradinha na região, ó, tenho aqui suporte, eu tenho aqui suporte, eu tenho aqui um suporte, aqui eu tenho uma resistência, resistência, resistência. Então, logo esse gráfico faz uma movimentação muito forte, buscando a máxima da região do início do movimento, ou seja, corrigindo toda a tendência. É como a gente diz, né? A questão da briga das cores. É como se a cor vermelha tivesse dito assim, não, eu vou tomar o meu lugar. E aí, em um tempo gráfico maior, num tempo gráfico de time maior, é como se tivesse fechado as regiões assim, ó, tá? De 100%. Opa, não era verde, né? Era vermelho. Aqui, ó, é uma região que fechou em 100%. Aqui, talvez, pelo desenhar da carruagem aqui, ó, teria um pavio minúsculo ali. Mas, o que eu quero dizer para você, que o gráfico num time analítico, ele buscou 100% da região, fazendo fechamento e a briga ali em relação às regiões de compra ou de venda. O que eu posso aprender com isso? Nessa região aqui que ele fez a correção, que é uma ótima região de entrada, porque estamos aqui, como eu falei para você, nas regiões de 100% e 100% do movimento, que são as melhores regiões de entradas, eu já executo uma ordem, tá? Eu já executo uma ordem, faço minha entrada
eu espero o preço chegar na região, eu espero o preço me mostrar, o price action, a ação do preço. Ou seja, eu preciso esperar a ação do preço. O que o preço vai fazer na região? O price action, né, pessoal? Traduzindo, qual vai ser o efeito do preço na região? Qual vai ser o efeito? Nossa, escrevi tudo errado. O efeito do preço ali na região. Então, eu espero o preço fazer um efeito. Assim que o preço faz um efeito, ele continua aqui no movimento. Quando eu percebo que eu não gravei, eu começo a gravar minha tela, né? Vocês percebem? O preço retorna, sobe com mais uma força, porém, pessoal, por mais que o preço chegou a uma região de 100%, qual é a força dominante aqui neste exato momento? Lembra que eu ensinei para vocês da regra de ver suporte e resistência e fazer contagens? Tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um suporte próximo ao preço. E depois, o que vem próximo ao preço? Uma resistência. Ou seja, eu tenho 2 para 1. Eu tenho aqui, ó, eu tenho 2 resistências. Isso aqui e um suporte. Isso aqui é um ensino para criança, tá, pessoal? Para o básico do básico do básico do básico do básico. Então, logo, o preço ainda está com força de queda, tá? O preço ainda está com força de queda. Logo, ao retornar numa região que ainda demonstra possíveis correções, eu vou e corrijo novamente com ele no sentido de continuidade de tendência. Já falei 1000 vezes aqui para vocês. Siga sempre a tendência. Ela é sua melhor amiga. Sempre siga movimentações. Correções são exceções. Sempre tenha o contexto gráfico na mente. Se posicionando nas regiões corretas, entendendo a tendência, aplicando os padrões de vela juntamente com o volume. Tá bom? Simples, né, pessoal? Simples quando se sabe fazer o que tem que ser feito. Agora, ó, GBP caminhou mais, ó, desse caminho, desse movimento, ó, vamos ver para onde o GBP foi? Vamos ver o GBP que está em primeiro lugar aqui, vamos dar uma olhada, ó. Olha o que ele está fazendo, ele ainda está naquela briga, ele ainda está numa briga de região aqui, ó. Ele ainda está brigando nessas regiões, o GBP. Ele ainda tem, ó, uma movimentação aqui, dá uma olhada, ó. Deixa eu ver se consigo trazer aqui para você ver. Ele ainda demonstra aqui, ó, uma força de baixa, tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Ele está num pequeno canal, fazendo uma força de baixa, e é como se o preço tivesse exprimido nessa região aqui. Você percebeu? É como se o preço tivesse exprimido nessa região ali. Ó, fiz uma entrada um pouco acelerada, um pouco adiantado, mas olha só a movimentação. Tá indo, pessoal. Tá indo. O que me pode me tirar deste trade? A volatilidade. Eu mostrei para você como é que a tendência está trabalhando. Eu mostrei a força gráfica que impera no gráfico. E é só você utilizar a seu favor. Aprenda como analisar o gráfico aplicando as forças gráficas em suporte e resistência. Ontem, eu acho que a Larissa, né, que estava aqui, que eu até mostrei o resultado, ela estava me mostrando um resultado e ela falando assim, professor, eu até sei porque que eu errei aqui, ela tinha tomado um loss e tal. E aí depois ela mandou uma outra mensagem com a entrada perfeita dizendo, professor, ó, forças gráficas atuando. Exatamente. No treinamento você vai entender a identificar isso passo a passo para você ter a convicção de entrada. Tá lá, ó. Fechou. Qual foi a dificuldade nessa análise, pessoal? Responde para mim. Qual é a força gráfica que está imperando nessa região aqui? Olha só. Eu aproximei aqui para você ver. Eu não gosto muito de trabalhar muito próximo ao preço, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, Cadu, tira essa tarja aqui do resultado, atrapalha a gente, tarará, tarará. Pessoal, eu não sei o que atrapalha, porque isso aqui não tem nada a ver com o que eu acabei de fazer. Não tem nada a ver, sabe? Quando a pessoa escreve isso,
eu fico pensando assim, meu Deus, com quem será que ela aprendeu a analisar o gráfico? Com quem será? Se você for perceber, ó, desde o primeiro movimento, ó, GBP-USD, primeiro movimento que eu fiz, depois GBP-USD, segundo movimento que eu fiz, GBP-USD, terceiro movimento que eu fiz. O que eu usei aqui, pessoal, para fazer essas análises? Você percebe que tem aqui as forças gráficas? O que são as forças gráficas? Ó, forças gráficas. As forças gráficas é a formação de contexto, onde impõe tendências, regiões de entradas, padrões de velas e volume financeiro. Se você perguntar para mim o que é uma força gráfica? Uma força gráfica é o posicionamento técnico do gráfico, onde, tecnicamente falando, ele vai te mostrar qual é o objetivo do gráfico, qual é o objetivo de movimentação do gráfico. Quando eu chego nesse ativo aqui, ó, e já vejo o ativo trabalhando tecnicamente, mostrando regiões de topos mais baixos que os topos anteriores, e ele mostra um candle nessa região, é óbvio que ao fazer uma análise de entrada, eu tenho ali a perspectiva de movimentação. Mesmo porque se eu seguir este canal e eu entender esse canal de forma atualizada, ó, eu tenho a possibilidade de movimentação até essa região. Então aqui, ó, eu tenho um suporte de canal, percebe? Aqui eu tenho um suporte de canal. E aqui eu tenho uma resistência de canal. Percebe? Então logo, o que é ou o que são essas forças gráficas? É o conjunto de regras que norteiam a força do movimento gráfico no mesmo sentido. Então eu tenho uma formação de contexto, eu tenho, deixa eu marcar bonitinho aqui para ficar legal para vocês, eu tenho a formação de contexto, eu tenho as tendências, eu tenho as regiões de entradas, eu tenho a formação dos padrões de velas e eu tenho o volume financeiro. Você percebeu que não é uma possibilidade. Não sei se você percebeu, mas são as possibilidades, onde eu consigo enquadrar toda uma contextualização entendendo qual é a força do gráfico, qual é a força do movimento. Quando a gente olha tete a tete assim alguma coisa, imagina, por exemplo, quando você vai numa academia, academia de ginástica, né, de bem-estar físico. Você chega na academia, quando você olha as pessoas, você já vê ali quem tem um tempo de exercício físico e quem está começando. Ok? Você consegue perceber isso? Consegue? Fisicamente você olha aquilo e fala assim, essa pessoa tem um bom tempo de ginástica, porque tecnicamente ela está dentro dos padrões físicos. E às vezes você vai na academia, você olha e fala assim, essas pessoas estão começando, estão iniciando agora, estão mudando a sua forma de ver a vida nesse sentido, porque nitidamente, visualmente, elas estão começando. O gráfico, pessoal, desculpa a analogia esdrúxula, mas é para você entender a parte prática. É a mesma coisa. Quando você olha o gráfico, você tem que entender tecnicamente que ele está ali fazendo aquilo que você vê todos os dias, ou melhor, ele está fazendo aquilo que você tem que fazer todos os dias, que é analisar o gráfico. Então, eu tenho as possibilidades de trade, eu tenho as possibilidades de entrada, eu tenho as formas de entrada,
dentro daquela contextualização. E para eu enxergar as forças gráficas, é exatamente isso. É exatamente isso. Então, qual que é a força gráfica imperando aqui? Enquanto os passarinhos não param de cantar, né? A força gráfica imperando até o momento que nós estamos analisando é a baixa. É a baixa. Ah, Cadu, mas aqui, ó, você fez uma correção e eu nem vi, né? Porque você não conseguiu gravar. Aqui, ó, região de módulo 12, lá do treinamento. Região do módulo 12. Tem um porquê de eu fazer uma correção nessa região. Existe um motivo. Existe uma questão técnica, existe uma questão de força gráfica imperando para que eu possa fazer essa entrada. Logo depois, de forma nítida, mesmo eu comprando nessa região, porque na verdade é uma correção dessa tendência, eu sigo a força gráfica vendendo nessa região e vendendo novamente. E é o que se deve fazer nesse gráfico. Se inventar, é fazer aquilo que o gráfico está mostrando. Aplicar e aprender como analisar as forças gráficas em região de suporte e resistência. Conseguiu entender? Conseguiu compreender? Hoje é sexta-feira, eu não quero me alongar. Hoje falamos sobre forças gráficas, tá? O que são as forças gráficas, como utilizar a meu favor, como eu posso aplicá-las todos os dias. Se você, ao terminar aí a aula, quiser mostrar que ficou até o final, a nossa hashtag nos comentários é forças gráficas, tá? Quer aprender como analisar de forma profunda o gráfico e entender cada movimento? Será muito bem-vindo ao treinamento, acesso único vitalício. Aqui você viu, ó, utilizamos apenas o GBP-USD hoje, moeda base GBP, cotação USD, não precisamos ir para outro ativo, está tudo tão claro e límpido aqui para fazer uma análise dentro do conhecimento das técnicas da análise gráfica. Quer fazer aquisição também da ferramenta do Indicador Hunter? É só entrar em contato comigo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa aula, durante a semana toda aí. Eu aguardo um comentário seu, isso ajuda muito o canal, o like, a sua inscrição, tudo isso é uma forma de você retribuir todo esse conhecimento gratuito que eu trago aqui para você. É a ponta do iceberg de tudo? Sim, é a ponta do iceberg de tudo, mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão aprendendo muito mais de forma gratuita aqui do que esse monte de lixo de ensino aí que vocês tiveram através dos anos, por isso que vocês não saem do lugar. Aqui é o começo da mudança daquilo que você pretende para a sua vida. Quando você estiver na área do aluno, no treinamento, e começar a se aprofundar e ter o suporte diretamente comigo, aí o céu é limite. Só vai depender de você e por mérito eu tenho certeza que você pode conquistar tudo aquilo que você quer, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!